Uma pessoa me pediu para fazer um vídeo sobre o dízimo que é cobrado nas igrejas, né? O que seria o dízimo em si, na teoria? Uma oferenda, uma oferta que o ser humano faz para Deus, como forma de agradecimento pela força e as energias que ele recebe. Então o ser humano sacrifica parte do seu trabalho para Deus, né? Mas quando uma pessoa paga o dízimo para uma igreja, ela está ofertando isso para Deus, para o Criador? Entregar 10% do salário para a igreja é um ato de adoração a Deus, de agradecimento, de veneração, ou isso é algo humano, demasiadamente humano? O ser humano está desta forma, relacionando-se com uma instituição terrena, ou está abrindo o seu coração para Deus? O que acontece nesse caso? No meu ponto de vista, esse dízimo que as pessoas pagam não é para Deus, né? Porque o que são as igrejas hoje? O que são as religiões? São instituições terrenas, criadas pela mente humana, né? Criadas pela mente humana. E o ser humano nunca vai compreender a grandeza de Deus mentalmente. Nunca vai conseguir agradecer a Deus mentalmente. Nunca vai conseguir ofertar algo a Deus mentalmente, mas sim intuitivamente. Quando a intuição se manifesta dentro do ser humano, então sim, ele tem a possibilidade de agradecer a Deus, de fazer a sua oferta, o seu sacrifício. E isso é algo completamente diferente que o dízimo pago nas igrejas, que é algo mental, é algo conduzido por essa mente materialista, por Caim. Estas são as oferendas de Caim, né? Nós encontramos lá na Bíblia que Deus não se agradava das oferendas de Caim, mas das oferendas de Abel, que eram sinceras e verdadeiras, feitas de coração. E por isso Caim se levantou contra Abel e o matou, né? E Abel é o que? É o espírito do ser humano, a intuição. Nós precisamos entender essa passagem bíblica de forma espiritual. Não podemos interpretá-la ao pé da letra, porque daí não compreendemos nada. Caim é a mente humana e Abel é o espírito. Então, o dízimo pago às igrejas, esse culto das aparências. Ó Deus, estou pagando o dízimo. Ó Deus, estou em dia com a igreja. Mas será que Deus se agrada disso? Não, não se agrada disso. Deus não toma conhecimento dessa espécie de oferendas, mas somente aquelas oferendas que são feitas de coração. E o ser humano não precisa doar dinheiro a Deus, bens materiais. O Criador nem quer isso. O Criador desconhece isso. O que o ser humano deve ofertar a Deus? Parte das suas energias? Porque o ser humano recebe energias por parte de Deus. Ele utiliza essas energias na sua vida diária. E parte dessas energias precisa subir novamente para planos mais elevados, para que se dê o circular das irradiações, como descreveu Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Há um capítulo chamado O Circular das Irradiações, onde Abdrushim explica isso de forma detalhada. As energias espirituais, elas descem, perpassam os planos da criação. Os seres humanos receptam essas energias dentro de si, se estiverem abertos, e eles precisam novamente lançar essas energias para o alto, em forma de agradecimento ou agradecimentos,
para que esse circular das irradiações se dê. Porque do contrário, as irradiações baixam e elas não sobem mais. Os seres humanos acabam retendo isso na matéria, retesando, transformando isso em algo ruim, deturpando essas irradiações. Então, eu interpreto o dízimo, o verdadeiro dízimo espiritual, a oferenda espiritual, melhor dito, como isso, como este circular das irradiações, do qual o ser humano deve tomar parte intuitivamente. Intuitivamente. Então, se o ser humano frequenta uma determinada igreja, se ele paga o dízimo, ou se uma outra igreja aceita colaborações espontâneas para ajudar na manutenção do patrimônio, etc. e tal, isso não é algo espiritual. Isso o ser humano está dando para uma instituição terrena. Isso não está subindo a planos mais elevados. Isso fica preso aqui no plano terreno, porque é uma oferenda material para algo material. Oferenda impulsionada por interesses materiais. Porque a maior parte das pessoas que dá alguma coisa para as igrejas quer algo de volta, né? O sucesso material. O sucesso material, isso que os religiosos hoje querem. São materialistas, fantasiados de espiritualistas, enganando a Deus, são como Caim, são caimitas. É um falso culto a Deus praticado pela mente interesseira. Caim é a mente interesseira que procura negociar com Deus, mas Deus não negocia com a mente humana e com coisa alguma. Com coisa alguma. Deus derrama as irradiações sobre a criação. O ser humano precisa receptá-las dentro de si, precisa trabalhar com essas energias, precisa promover boas ações e depois devolver essas energias em forma de agradecimentos. Esta é a verdadeira oferenda, este é o verdadeiro sacrifício espiritual, este é o verdadeiro dízimo em espírito que o ser humano paga para Deus, e não esse dízimo em dinheiro que as pessoas pagam para as igrejas, exigindo recompensas materiais por parte de Deus, exigindo brindes, exigindo prêmios. Até parece que Deus vai dar brindes para as pessoas, vai dar coisas materiais. Deus não é um gênio da lâmpada. Deus não é um gênio da lâmpada. Ele é o Criador que derrama as suas irradiações ininterruptamente sobre a criação. E as pessoas precisam se abrir para essas irradiações, fluírem junto com essas irradiações espiritualmente e não mentalmente, porque em mente o ser humano não flui, somente em espírito ele consegue fluir. E quando ele flui, ele devolve naturalmente para Deus em forma de agradecimentos parte dessas irradiações que recebe. E assim a sua vida se torna fluida. E quanto mais o ser humano ele agradece a Deus, devolve a Deus por meio da lei da reciprocidade, promovendo o dar e o receber. Primeiro o ser humano recebe, depois ele devolve para Deus, mais forte ele se torna para atrair sempre novos fluxos dessas irradiações. E assim esse processo se torna cada vez mais forte dentro do ser humano. Ele se torna um ímã sobre a Terra, atraindo boas irradiações para si. Então assim nós fazemos ofertas a Deus, oferendas a Deus, sacrifícios, pagamos o dízimo de forma desinteressada, de forma espontânea e natural. Porque o verdadeiro espiritualista, ele adora a Deus de forma natural, sem segundas intenções, sem pedir nada. Ele simplesmente agradece, porque está em paz, em harmonia, de bem consigo mesmo,
vivendo de forma equilibrada, sentindo um imenso bem-estar dentro de si, resultante das irradiações espirituais. Então o indivíduo assim se abre para Deus de forma natural, lhe ofertando parte das energias que antes recebeu, colocando em movimento o fluxo dessas energias, participando do movimento, do fluxo dessas energias. Então é assim que nós precisamos nos relacionar com a criação intuitivamente, dentro da lei da reciprocidade, recebendo por parte de Deus e dando algo de volta por meio de agradecimentos. Mas precisa ser como o culto, como as oferendas do fundo do coração, e não como as oferendas interesseiras de Caim, como são os religiosos hoje, em sua maior parte. Caimitas, são mortos enterrando os seus mortos, como disse Cristo. A maior parte da vida religiosa hoje é apenas hipocrisia e faz de conta. São sofredores, perdidos, derrotados, miseráveis, pedindo apenas uma ajuda material a Deus. E essas pessoas não querem promover transformação interna alguma, esperam um milagre externo em suas vidas. Esperam um milagre externo sem transformação interior, o que é realmente uma imensa contradição. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente!